Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje um cara gigante que eu amo de paixão, que eu admiro, um cara que tem muita superação na veia, ele é gigante por dentro, por fora. Pô, o cara dava um bom lutador de UFC. Eu vou chamar um Minotauro um dia desses aí. Um abraço, Douglas! Valeu, Sandrinho. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre um grande prazer estar ao seu lado, né? Tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo o que envolve essa questão da dependência química, né? Essa conexão que a gente tem tão legal, né? Em relação a resgate de vidas, né? De pessoas. Verdade. Eu acho que você tem sido um instrumento muito importante para Deus nesse processo. Isso aí. E a gente se completa, né, nessa caminhada. É muito legal. É muito legal. São perfis diferentes. Como eu conheci o Douglas, né? É bom avisar. Eu fui para Brasília para conhecer ele no Rio. Eu fui para Brasília, tive uma reunião lá com o pessoal do Ministério da Cidadania. E aí fui lá, né, entender um pouco essa engrenagem, né, do como que é o resgate, tudo. Aí o cara lá falou assim, o Edu, falou, cara, você tem que conhecer o Douglas lá do Rio de Janeiro. Eu falei, pô, eu sou do Rio. Aí ele, não, eu vou conectar vocês dois. Eu liguei pro Douglas, falei, Douglas, preciso te conhecer, cara. Aí a gente se conheceu aí, nunca mais se desgrudou. Juntos a gente resgata muitas vidas, cada um no seu perfil, cada um igual futebol. Um é lateral, outro é ponta direita, um é meio campo, outro é atacante, né? Então a gente se completa mesmo, cara. Muito feliz de estar te recebendo aqui. Tô querendo trazer ele mó tempão, mas a agenda dele é muito cheia, né? Pessoas que fazem esse tipo de resgate são pessoas com uma agenda muito cheia mesmo. E eu quero que você se apresente aí, Douglas. Pô, você trabalha na superintendência, né, do Estado. Explica o que é isso, superintendência. Tem gente que não sabe, né, o que é. Então, assim, o que exatamente você faz? Qual é a sua função? Como que é a sua equipe? Se você tem um cronograma. Fala da sua história também de superação. Quero escutar você. Claro, Sandrinho. Claro. Hoje eu estou como superintendente terapêutico da Subsecretaria de Políticas Inclusivas no governo do estado do Rio de Janeiro, né? Um trabalho que a gente vem atuando diretamente com as comunidades terapêuticas no protagonismo e dando oportunidade para que elas possam se estabelecer cada vez mais como um serviço legítimo e um braço do Estado nesse processo de recuperação, né? As comunidades terapêuticas terem em vista que hoje elas atendem aí uma média de quase 10 mil pessoas hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós trouxemos um censo recente e hoje nós temos média aí 120 comunidades terapêuticas, Sandrinho, no estado do Rio de Janeiro. Então essa superintendência ela tem esse trabalho de dar apoio para essas instituições, para que elas se organizem, se regularizem. Um trabalho que a gente já fazia lá atrás, na época da prefeitura, com o saudoso Márcio Marinho. Acompanhei, conheci o Marcinho. Você fez parte desse trabalho naquela época, né? Contribuiu muito com a coordenadoria. E esse trabalho voltado às comunidades terapêuticas é dar essa estrutura para essas instituições continuarem atendendo cada vez melhor as pessoas com dependência. Famílias, tudo Quem não conhece, é preciso também explicar a diferença de clínica e comunidade terapêutica, né? Sim, importante você falar, Sandro. A clínica ela é um serviço de saúde e fica dentro de regulamentações da saúde, né? Tem uma portaria da Anvisa chamada RDC 50, que rege todo o trabalho das clínicas de atendimento aos dependentes químicos, que são clínicas psiquiátricas com especialização em dependência química, né? E ali tem um RT, que é um profissional, um responsável técnico, médico, psiquiatra. Normalmente pode ser médico, mas pode ser psiquiatra, pode ser... Tem toda uma equipe multidisciplinar. Toda uma equipe envolvida, inclusive enfermeiros, né, para acompanhar. Esse é o trabalho realizado pelas clínicas. As comunidades terapêuticas é um serviço de política de drogas. Ela não é um serviço de saúde, nem um serviço de assistência social, mas é um serviço de apoio a esse segmento. Apesar de cuidar da saúde, né? Apesar de cuidar da saúde. Ela faz parte de uma rede de cuidados, né? Ela tem um papel importante, né? Porque a comunidade terapêutica ela só acolhe aquelas pessoas que desejam estar naquele espaço.
Voluntária. Voluntários, as pessoas Internação que voluntária. procuram o tratamento voluntariamente e vão para esses espaços fazer um programa de recuperação. Geralmente não tem muros, assim, não tem portões, é aberto. A primeira pergunta é: você quer estar aqui, né? A primeira pergunta da triagem é essa. Normalmente é feita uma triagem com essa pessoa, você sempre encaminha, sim, né, sim, para as comunidades terapêuticas quando a população procura. Ela se caracteriza por ser uma associação sem fins lucrativos. Sim. Ela não é uma associação que ela tem um objetivo financeiro. Sim. Não pode ser, senão descaracteriza o serviço. Ela atende normalmente essas pessoas de classe mais baixas, né, que Sim. não pode pagar um tratamento caro, enfim, aí as famílias ajudam com uma ajuda de custo, uma mensalidade simbólica. Uma cesta básica. O próprio governo contrata vagas nesses espaços num valor mais acessível, que é mais barato para o Estado, né? Contratar vagas nesses espaços e ter especialistas, né, tratando dessa questão da dependência química, do que criar uma estrutura governamental para atender essas pessoas. Geralmente quando eu levo, né, as pessoas lá no Douglas, eu levo, faz anos, eu levo muita gente lá no Douglas, em outros lugares, eu tenho uma rede que eu levo. E aí eu percebo que às vezes a família quer mais do que a pessoa, né? Sim. Aí a família, não, você tem que levar, eu falo assim, mas não é você que tem que querer tanto, tudo bem que você quer, mas você é mãe, você é pai, você é família. Eu preciso falar com o seu filho. Não, mas ele quer. Eu falei, mas eu preciso ouvir dele. Aí eu vou falar com ele e às vezes ele não quer tanto. Aí eu falo assim, mas não adianta você ir na segunda para voltar na terça. Você quer mesmo? Porque se você quiser, eu vou ter que remanejar uma vaga. É todo um trabalho, é deslocamento, é gasolina, é pedágio, é tempo, né? É o deslocamento até lá. É te ligar e falar, Douglas, como eu ligo direto, Douglas, tem uma vaga aí? Pô, o garoto tem tantos anos. Hoje eu estou gravando um vídeo, né, geralmente. Eu gravo o garoto e falo assim, você quer? Então, dá para registrar aqui que você quer? Aí ele fala, meu nome é tal, tenho tantos anos e eu quero a vaga. Chega lá na segunda, chega na terça, já quer ir embora. Aí eu tenho que entrar, né, como um cara que resgatou. O Douglas me fala assim, Sandro, você que resgatou ele, liga pro garoto, porque o garoto já acabou de chegar, já quer ir embora. É o chá do Jatubondo? É porque, Sandro, a gente sabe que ninguém muda da noite para o dia, né? A recuperação do ser humano ela é um processo. E é um processo que, às vezes, não depende muito só do querer, né? Precisa se enfrentar a dependência química, porque quando a pessoa começa a parar de usar a substância, ela para de ter aquela sensação, de ter aquele prazer, ela para de ter aquelas questões que alimentavam ela durante tantos anos, né? Sim. Com aquela sensação de bem-estar, né? Que é o do uso. Você sabe que são muitos comprometimentos que a pessoa tem. Fica irritada, uso, fissura. né? E aí, quando ela para, ela começa a ver a realidade, né? Hoje eu quero. Eu me lembro que meu pai falava para mim, Sandrinho, que ele sempre, hoje eu vou beber só hoje, mas amanhã eu não bebo mais. Eu já falei isso quantas vezes, né? Sim. E chegava no outro dia e fazia a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa naquele momento quer, mas quando ela tenta parar, ela entra em sofrimento. Porque ela tem um comprometimento tão grave com a droga que ela não consegue ficar sem usar. E aí ela começa, né, a manipular situações, manipular a família, aí tenta nos manipular, e a gente já sabe que é uma crise. Que a gente manipulava também. A gente manipulava também. E aí a gente usa a nossa experiência, a equipe técnica que tem no local, de psicólogos, assistentes sociais, os terapeutas. Os meninos que trabalham lá na instituição, né, que tem muita experiência na área, essa troca. Vai Esse escutando, convívio entre os pares ali é importante, um segurando na mão do outro, né? E vai vencendo. E aí a gente tem a literatura, né? 12 passos, só por hoje. Só por hoje. Aí quando aperta é só por meia hora, é só por 5 minutos. Você costuma usar uma estratégia muito legal. Me dá só até amanhã. Só 24 horas. Só 24 horas, amanhã a gente conversa. Faz isso por mim. Se você não quer fazer por você, faz por mim, pela consideração. E chegando no outro dia, a pessoa está com outro humor, porque eles ficam nessa variação de humor, né? E, enfim, não é fácil você ficar longe das pessoas que você gosta, você renuncia às amizades. Por mais que você tenha uma dependência, tenha uma doença, você ficar
meio que reservado da sociedade, não tão excluído, porque a comunidade terapêutica ela não exclui tanto, no entanto que ela nem inclui, tão rural, né? Ela é urbana e tal, mas assim, você fica longe das pessoas que você gosta, daquele espaço que você domina, e aí cria essas questões. Aí a boa comunidade terapêutica tem que ter muitas atividades, né? Muitas atividades. Não, muito engraçado, cara. Assim, tem uns casos assim, engraçadíssimos que a gente dá risada com o trabalho e a gente leva um pouco de alegria para quem é acolhido. Assim, não, fica também muito pesado. Eu e o Douglas, a gente consegue dar uma leveza para um assunto tão grave, né? Tão pesado. A gente está aqui, né, no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Nós temos 200 milhões de dependentes químicos no mundo. A cada 10 famílias, 9 sofrem com alcoolismo. Álcool é droga, é o chefe da quadrilha das drogas. Além de ser droga, é o chefão. É a grande porta de entrada, é o álcool. Lógico que tem gente que entra pela maconha também, mas o álcool é a grande porta de entrada para as outras drogas. E a gente está no Setembro Amarelo. Então você que está do outro lado assistindo, pede ajuda, é um ato de coragem, sabedoria, para mim ou para o Douglas, né? E pedir ajuda é para poucos, né? Precisa ter muita coragem para pedir ajuda, e por isso que eu estou sempre incentivando. Peça ajuda no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, o seu é? @Douglas Manassés. Manassés. Pede ajuda porque a gente está sempre aí para acolher. Se você está vendo que não está dando conta na sociedade, pede para se tratar, porque não é castigo. Você está indo se tratar, né, cara? E muita gente vê como castigo. E você vê que é interessante. Quando me ofereceram o tratamento, algumas vezes, né, eu fui acolhido, fui internado em algumas clínicas, fiz tratamento psiquiátrico, fiz tratamento psicológico, frequentei a saúde mental e fui acolhido em algumas comunidades terapêuticas. Com quantos anos? Conta a sua história. Você começou com quantos anos a usar? Eu comecei a usar drogas. A primeira droga foi o cigarro. Eu tava foi a porta de entrada álcool, não? Também? 12 anos. Aí usei o cigarro, depois foi aqueles bailinhos na escola, sim. E aí já o álcool, né? Eu usava muito aquele a Hi-Fi, que é uma Fanta laranja com... Hi-Fi, né? É uma Fanta laranja com vodka, né? Isso, misturava. Sim, isso era uma moda naquela época, na escola, misturava. No banheiro da escola, porque misturava com refrigerante. Ninguém sabia, né? Ficava parecendo refrigerante. Todo mundo achava que era refrigerante. E a vodka, ela não deixava tanto cheiro, né? No filme Eu Vou, o cara tomava suco de laranja com vodka dentro do carro, que o Denzel Washington, né? Sim. O Voo foi maravilhoso. Porque não deixava cheiro. E a gente levava aquilo pro fundo da escola, para aquela galera do fundão. Começou assim? Comecei assim. Foi o meu primeiro contato. Quantos anos você tinha? Você tinha 16? Tá com 12 para 13 anos. 12 anos? A gente já começava. Já comecei a fumar cigarro com 12. Você tá com quantos anos agora? Tô com 38. Começou com 12, tá com 38. Quanto tempo, Gil? Eu fiquei até os 23, né? Foram 11 anos de... 11 anos. De dependência química, 4 anos muito grave, porque eu cheguei a ir para as ruas, né? Chegou um determinado ponto que eu me comprometi tanto com a droga, porque começou com o álcool, logo depois veio a maconha, aí consegui, né, ter aquela vida funcional, fumando maconha, trabalhando, dava para aquela história que a gente já conhece, que é a maioria dos dependentes químicos passam por esse processo. Aí eu fui desenvolver a dependência química com 17 para 18, que aí eu comecei a perder o controle da substância, porque eu conhecia a cocaína e o crack. E aí você começou a ver os prejuízos. Sim. Muitos prejuízos. Você recebeu tiro, né? Deixei de cumprir os meus compromissos. Sempre fui muito trabalhador, criado na igreja, com família. Tinha uma história dentro da igreja evangélica, né? Avô pastor, mãe missionária. Então, minha família toda formada de pastores. E quando eu me vi naquela situação, com 17 anos já comecei a pedir ajuda. Tipo, me socorre que eu não estou aguentando mais. Mas é aquilo que a gente conversou agora há pouco. Você quer, mas não consegue. A doença é mais forte, muitas vezes. E eu passei por esse processo, porque eu ficava um período legal e daqui a pouco recaía. Ficava um período legal, daqui a pouco recaía. Internava, voltava, recaía. E isso foram causando muitos traumas. Porque quando todo mundo pensava agora vai, era a hora que não ia, né? Agora o pessoal agora vai, não vai. Aí para não sofrer mais, para não ver mais minha mãe sofrer tanto, que minha mãe é que nem a dona Sandra, né? Um beijo para minha mãezinha,
Mãe, te amo. Dona Dona Sandra te tá aqui, amo. também amo a Dona Sandra, como nossa mãezona querida. Depois eu vou chamar minha mãe um pouquinho aqui, ela tá no estúdio. E nessa, Sandro, a minha mãe mergulhava de cabeça nesses meus processos de recuperação, né? Ela, minhas irmãs, meu pai. Mas meu pai, ele teve um problema com o alcoolismo e agravou por causa desse meu uso, né? Você cresceu vendo seu pai bebendo? Eu cresci vendo meu pai bebendo. Meu pai era o único que não era evangélico dentro da minha família. E meu pai bebia muito. Então, ele se culpava. A gente percebia que ele se culpava porque eu estava usando crack e por causa disso tinha muitos conflitos, porque ele se culpava e às vezes ele trocava, ele substituía aquela responsabilidade. Esse garoto não presta, isso não tem mais jeito, isso não dá, porque pai tem menos paciência, né? Sim. E minha mãe, não, ele presta, ele vai dar certo. E minha mãe sempre na fé. Rapaz, E você ouvia essas palavras, via ele bebendo, aquela confusão do garoto jovem formando o cérebro. O cérebro forma de dentro para fora, né? De trás para frente. Quantas vezes de madrugada, Sandro? Às vezes eu virava 2, 3 noites, chegava em casa e capotava na cama, apagava. E às vezes eu acordava assim, minha mãe estava com óleo ungido assim na minha cabeça, orando pela minha vida, pedindo a Deus. Isso, deu certo. E sempre como uma oferta de tratamento em seguida, até que um dia eu conheci Mas antes disso, você levou uns tiros, né? Foi numa recaída. Como que foi isso aí? Eu entrei na Manassés, comecei a fazer o tratamento na Manassés através do... Essa que você hoje é presidente. Através do pastor Manassés, a qual eu mando um abraço, um beijo pro meu pastor lá na Bahia. Hoje ele mora na Bahia. Legal, um beijo. Vou pra Bahia te conhecer. O pastor, ele é um homem diferenciado. O dia que você conhecê-lo pessoalmente, você vai entender. Esse homem tirava a meia do pé dele para colocar no pé dos outros, cara. Olha que lindo. Tirava a roupa do corpo para poder, sabe, tirar o frio das pessoas. Impressionante. E Sandrinho, ele me acolheu, e aí eu fui para a comunidade do Manassés, fiquei lá um período de recuperação e tomei o chá do Eu Tô Bom num determinado momento, com 6 meses lá, tô bem, comprei uma moto, e aí falei, agora eu vou trabalhar numa pizzaria, arrumei uma namorada, arrumei 2 namoradas. Pra se ferrar. E ele sempre falando, né? Não vai, não é hora, segura mais um pouco, aquela história. Mente fecha já. Eu sou dono do meu nariz, eu faço, eu não vou ficar internado pro resto da minha vida. Enfim, aí, numa dessas recaídas, tive um problema muito grave, porque eu fui baleado numa comunidade, estava lá na boca, a polícia invadiu, e eu, naquele meio tumulto, tomei 2 tiros, fui socorrido e quase morri. Olha isso, está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Você pensa, isso não vai acontecer. Nunca fui traficante, nunca tive nada a ver com tráfico, sempre fui muito trabalhador. Aí levei 2 tiros, estava no leito de morte, assim, numa situação difícil. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias assim, em coma, mas estava induzido ali, sedado, né, por causa, fazendo muitos exames, os tiros pegaram na cintura. Ainda bem que você sobreviveu, hein, meu? E ali eu lembro que eu acordei, quando eu acordo assim, quem que tá lá? Olhando para mim com a mãozinha estendida? Sua mãe. Minha mãezinha. Mãe é mãe. A mãe entra no mar cheio de crocodilos, sabendo que vai morrer para salvar os filhos. Diga minha mãe, né? Minha mãe também é. Mas e aí? E aí a dona Ginete, dona Dica... Qual o nome dela? Dona Aldinete. Apelida Dona Dica porque ela é cozinheira, muito boa. Vou comer a comida da Dona Dica. Muito boa. Quero comer. E aí minha mãe, com a minha tia, ali orando, passou alguns dias, eu tive alta e voltei a usar. Aquilo não foi o suficiente, ainda com ponto no corpo, eu na boca de fumo fumando crack. Igual eu, saí da overdose e fui usar. Como é que pode, né? Quase morremos. A doença é muito forte. Quase morremos. Eu falo que a dependência química é a única doença que a gente vê quando a gente se rende. Porque não dá para lutar com ela, a gente perde. Né? O judô você luta até o final, a esgrima você luta até o final, o UFC você luta até o final, o futebol você luta até o último minuto. Mas a dependência química a gente só vê quando a gente se rende. Fala, não dá para lutar, a gente vai perder. Porque quem luta é o poder superior, né? Mas fala aí. Por isso que a literatura fala sobre isso. Se render diante da... Rendição, né? Tem coisas que você não pode mudar, Sandro.
Então eu aprendi a conviver com a doença que eu desenvolvi. E aí o tratamento foi fundamental, porque o pastor Manassés, por isso que eu amo esse homem, depois de eu ter pisado na bola, ter saído, ter abandonado o tratamento, ter brigado com ele, eu empenhorei carro, empenhorei moto, ele pagou para tirar, depois eu empenhorei de novo, peguei de novo, e o pastor teve muita paciência Ele comigo. insistiu em te resgatar, né? Aí chegou um dia e ele falou, não vou mais, olha que história interessante, ele falou, não vou mais te ajudar. Pô, já te dei o dinheiro, você foi lá, pegou a moto, devolveu a moto para a boca. Te dei o dinheiro, você tirou o carro, devolveu o carro para a boca. Agora você vendeu tudo, você quer... Não, agora você não vai, pô, não vou te ajudar mais. Aí um dia eu falei, pô, ele não vai me ajudar mais. Mas aí teve um segredo da minha mãe. Um segredo muito legal. Eu saí do acolhimento e minha mãe ficou acolhida por mim na comunidade terapêutica, porque ela era voluntária. Uma família pobre, a gente não tinha condição de pagar o tratamento. Sim. Então minha mãe pagava o meu tratamento com o serviço. Ela cozinhava de manhã, de tarde, de noite na instituição para poder dar uma contrapartida para o instituto para que eu pudesse continuar. Então eu recaí, saí e minha mãe ficou internada. Poxa vida! Entendeu? Mesmo eu recaí na favela, usando, e minha mãe lá acolhida. E até que um dia ela foi lá, pastor, ajuda meu filho. Não, eu não vou ajudar ele agora, porque ele está dando muito trabalho. Irmã, que não sei o quê. Eu paguei 2 vezes. O pastor também estava, né? Tava no limite, a gente passa por isso, né? Hoje então, eu precisava, ele falava ainda, ele precisa passar por esse processo. Deixa ele usar. Quando ele usar, ele cansar de sofrer, a gente vai resgatar ele. Aí ela continuou orando, até que um dia eu fui, Sandrinho. Aí ele falou, vou te ajudar, mas você vai para o Rio de Janeiro. Você não vai ficar aqui, nós vamos... Mudou de estado, isso é uma técnica. Nós vamos abrir uma unidade no Rio e eu só vou te ajudar quando nós formos para o Rio. Aí viemos para o Rio. Aí começou a história da instituição Manassés. Eu vim para o Rio dentro de uma van, com 6 colchãozinhos, com um fogãozinho, na cara e coragem, num lugar que nós nem sabíamos onde nós íamos ficar direito. Uma casa que nós alugamos por telefone. Olha. Incrível isso. E aí chegamos no Rio de Janeiro, começou a história da Manassés fora de São Paulo. E aí eu presidi, passou um tempo, comecei a estudar e ajudar os outros. Com tratamento, e fiz daquilo a minha história de vida. E aí assumi a presidência da instituição. Está quanto tempo com a Manassés? Está quanto tempo limpo, né? Eu já estou há 27 anos limpo, praticamente. 26 para 27 anos limpo. Mas eu presidi a Manassés durante 18 anos. Olha aí. Eu fiz parte da abertura das filiais da Manassés em todo o Brasil. Eu que alugava o imóvel, eu que procurava estrategicamente. Podem questionar todos os métodos, podem questionar todos os métodos, menos seus resultados, né? Porque os seus resultados estão aí, 27 anos limpo, presidente da Manassés, com essa história de superação. Pô, cara, isso aí dá muita esperança para quem está assistindo, né? E foi uma história de luta, né, Sandro? Foi uma história de guerra. Eu costumo dizer que a dependência química, a ciência já mostra que é uma doença que ela não tem cura, mas ela não tem nada, ela não tem a ver com o que você tem que usar para o resto da vida. Sim. Ela pode ser uma doença progressiva, incurável, fatal, como diz a literatura. Sim. Mas isso não tem a ver com usar. Usar é uma escolha sua. Sim. Você usa se você não escolher parar. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação.
proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. A nossa história é a nossa maior riqueza. Por isso que a gente está enfrentando o preconceito da sociedade, quebrando o nosso anonimato, colocando aqui na frente das câmeras o que a gente viveu. Porque uma pessoa do outro lado agora, que está usando droga faz uma semana e está agora chorando, querendo parar, vai ver a gente e vai falar, pô, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. E é isso, né? Se a gente consegue, qualquer um pode conseguir, né? Essa resistência, Sandro, que a gente tem de pedir ajuda é uma resistência muito particular. Porque eu pensava que eu ia para uma clínica ficar internado, coisa de maluco, cheio de remédio e tal, e eu não sou louco. Quantas vezes eu usei, eu não sou maluco para estar internado, eu não sou quem eu controlo, eu tenho controle, eu paro quando eu quiser. Incontrolável. Não dá, e na verdade não para, o uso é obsessivo, então você não consegue, não tem uma vida normal com o uso de drogas. Não adianta normalizar. Por mais que você seja um usuário recreativo, você acaba tendo problemas ou sociais, ou financeiros, por mais que você tenha... Ou se torna de fato controle, dependente, né? Para tudo eu tenho estratégia. Teve uma amiga minha que tem um filho autista e ele não queria fazer xixi. Estava no shopping e ele precisava fazer xixi. Ele ia fazer xixi nas calças, ia dar um trabalho maior. E qual era a missão? Levar o menino de 6 anos para fazer xixi. A autista não queria ir de jeito nenhum. Eu falei, eu posso tentar? Ela pode. Eu cheguei e abaixei, fiquei na altura dele e falei assim, titio, pode te contar a história do macaquinho? Ele, eu quero. Eu falei, então vamos. Levei ele para fazer xixi contando a história do macaquinho. Estratégia. E as pessoas olham muitas vezes a estratégia como se fosse algo que vocês queiram levar vantagem em cima do outro. Vou ter uma estratégia com Douglas para ter vantagem. Não, é estratégia no sentido de ter um bom resultado para o Douglas, para mim. O garoto fez xixi, a mãe não teve trabalho. Nós utilizamos terapeuticamente no processo de recuperação das pessoas. E se você não tiver estratégia, que nem agora nós fomos assistir o jogo do Flamengo. Fala desse passeio. Isso é uma estratégia. É uma estratégia de reinserção à sociedade daqueles acolhidos, né? A gente... Olha eles aí. Boa, galerão aí. Que legal. A produção já está rápida aí. É uma galera que já está preparada praticamente, quase preparada já para o convívio social, alguns já tendo em fase final de recuperação, outros no meio do processo, mas a gente sabe que é um lugar que tem cigarro, que tem álcool, que tem bebida, que tem tudo isso. Mas é o local que eles vão frequentar quando eles voltarem para casa. Vai ser uma praia, vai ser um cinema, vai ser um aniversário de um familiar. E eles têm que ter estratégia para estar num lugar desse. Então, a cara de feliz. E é uma estrutura. Então, essa é uma estratégia de recuperação que dá para eles. Poxa, aqui na comunidade terapêutica a gente vai assistir o jogo do Flamengo. Ou se eu for sair daqui e tomar o chá do Já Tô Bom, já vou perder o jogo. Então, quer dizer, tudo é uma estratégia. Cria um vínculo afetivo, né? Para mostrar que eles não estão presos, que o nosso objetivo não é prendê-los, o nosso objetivo é mostrar para eles que dá para assistir o jogo do Flamengo e não precisa se drogar, não precisa beber, não precisa fumar, dá para você ir a uma praia, não precisa fumar, não precisa beber, não precisa se drogar, dá para você frequentar um ambiente familiar e você não precisa dessas coisas. Isso é uma estratégia no processo de reinserção. Até porque no consumo, eu costumo falar isso, né? Nos meus atendimentos. Quanto mais a pessoa está no consumo de drogas, mais longe ela está da família e do terapeuta. Sim. Porque ela não senta na mesa para tomar um café. Não, ela engole o café, nem toma café. Quantas vezes eu deixei lá comida quentinha? Minha mãe é cozinheira, pô. Minha mãe também. Deixava lá tudo arrumadinho, aquele bifezinho, cebolado, aquela coisa gostosa, e eu deixava ali. Se você, que usa drogas faz anos,
parar de usar droga, você vai ter vitória em qualquer setor da sua vida. Você vai se tornar imbatível. Por quê? No consumo de drogas, você enganava a polícia, enganava você mesmo, enganava o advogado, enganava todo mundo. E todos você enganava e você até ficava, caraca, que talento que eu tenho para manipular, né, para mentir. Cara, você fica sóbrio e usa isso para o bem, tu é imbatível. Você começa como faxineiro numa empresa e em uma semana você é presidente da empresa. Na sobriedade você não perde. Não perde, cara. Você perde usando, você perde no uso da substância. Por isso que muitas vezes a gente percebe no processo de recuperação do acolhido que quando ele para de usar, ele chega lá descalço, sem roupa, roupa doada, emprestada, sem relógio, sem celular, sem nada. Quando ele está no processo de recuperação, daqui a pouco já aparece um celular, daqui a pouco ele já consegue conquistar uma roupa, daqui a pouco ele já está não sei o quê, daqui a pouco já está a família apoiando naquilo, daqui a pouco ele já arrumou um trabalho, já comprou uma motinha, já comprou um carrinho, daqui a pouco ele já conseguiu fazer um curso, está voltando a estudar, e quando... Porque a sobriedade não te tira nada. E tem uma mãe que falou assim para mim, né? O filho dela tem um histórico de consumo muito grande, já foi preso, é um histórico muito sofrido. E ele foi internado lá em São Paulo. E aí nisso ela chegou, falei, como ele tá, né? Porque às vezes eu pergunto, né? Porque ele foi meu paciente aqui. Falei, como ele tá? Ah, tá bem, mas ele precisa mudar por ele. Aí eu falei assim para ela, eu posso dar uma corrigida na senhora? Ela, por quê? Eu falei assim, porque por ele eu também não consegui por mim. Porque assim, eu sei que é por ele, também é por mim. Só que quando eu coloquei por mim, o que eu ganhei? 3 overdoses, uma tentativa de suicídio. Exatamente. Porque eu não tinha autoestima suficiente para parar por mim. Ninguém. Agora, quando eu coloco a minha mãe, o meu sobrinho, Deus... Ninguém chega num centro de tratamento, ou numa clínica, ou num grupo de NA. Ah, eu cansei, eu vim aqui 100% querendo mudar de vida, ser sóbrio da noite pro dia. Não chega existe, assim. Chega com apoio da família, com estratégia da família, que às vezes, quantas vezes a gente monta juntos, né? Estratégias de abordagem. Vamos falar assim, vamos conversar assado, acho que se for por esse caminho aqui vai ser legal. Sandro, liga lá pra ele no sábado. Fala com a mãe dele, e aí a mãe usa uma estratégia para poder... Tudo é estratégia. Ninguém chega lá 100%, vou mudar de vida, é um processo. Eu me formei em terapeuta, depois eu me formei em acompanhante terapêutico. Aí eu cheguei para esse meu professor antes dele morrer e falei para ele assim, eu quero continuar estudando, eu quero saber como que funciona o cérebro, como que aonde ficam as emoções. Eu aprendi que é no sistema límbico, hoje eu estou no 8º período de psicologia da faculdade, vou me formar, daqui a pouco tempo eu vou me formar, vou devagarzinho, chego lá. Mas o sistema límbico no cérebro cuida das emoções, a parte pré-frontal das funções executivas. Por isso que quando a pessoa bebe, ela perde o quê? O que é mais importante, o poder de decisão. Pega um cara bêbado, você leva ele para qualquer lugar, porque ele não tem mais aquele não vou. Ele vai. É só você contar um argumentinho ali, ele vai. Vamos ali, que ali tem uma coisa legal para você. O cara, vamos. Não, entendeu? Porque o poder de decisão é afetado através das funções executivas. Tipo, eu acordo hoje, né? O que eu faço hoje? Eu acordo, pego minha agenda, qual é meu dia hoje? E se você está no consumo de álcool e drogas, você não consegue, porque você começa a empurrar tudo para depois, né? Amanhã eu faço, e começa a acumular. Quando você vê os boletos estão vencendo, os juros estão vindo, a mãe está esperando na lavanderia, cadê você? Está esperando com pão quentinho, cadê o pão? Já está com manteiga, tudo aqui, café da manhã você está numa rave. Então, assim, fica totalmente disfuncional, né? Então, eu costumo falar, cara, olha para o lado, que quando eu estava no consumo, eu não pensava nos outros, porque é o egocentrismo, né? Eu não pensava, minha mãe agora está precisando de mim, ela deve estar com pressão alta, minha mãe está na feira, cheio de sacola pesada, eu podia estar ajudando ela. Não, você não pensa no prejuízo que você causa na sua família, nos vizinhos, nos outros. Eu costumo falar que o codependente, que é dependente do dependente, que é a família, eles sofrem muito mais que o dependente. Por quê? Porque a família é como se, eu fiz uma metáfora, é como se estivesse fazendo um canal no dente sem anestesia. Sim. Fazer um canal sem anestesia dói muito. É a família sofrendo. Possível, né?
É a família sofrendo. É muito triste, é muito triste. Muito triste. Nós sabemos que o dependente químico, ele precisa evitar a primeira dose. Sim. Né? Não ir na primeira, né? Se livra da primeira. Se você não for na primeira, não terá a segunda. E a família tem que evitar o quê? A primeira discussão, cara. Eu aprendi isso lá. E é verdade. Porque se a família evita a primeira discussão, aí não tem como, assim, piorar a situação. Porque o que acontece? A família constrói uma discussão. O cara chega de uma clínica, a família já começa a brigar por causa de uma louça, por causa de uma caneca fora de lugar, porque o cara não arrumou a cama. Aí manda uma frase assim, o cara é 1 ano internado. Aí o cara volta para casa, a família fala assim... Você não mudou nada. Não mudou nada, nem a cama você faz. Aí vai usar droga. Porque uma coisa leva a outra. Por isso que é importante o acompanhamento da família no programa, no processo de recuperação. Para que você possa trabalhar essas questões. A família vem com demandas. Eu tive um caso recente de uma lá quando passa assim os 30 primeiros dias, os 15 primeiros dias, todo domingo de 15 em 15 dias o acolhido pode receber visita familiar, né? Então a gente orienta a mãe, que é a referência daquele acolhido. Sim. E aí a esposa, a mulher dele, que não é esposa, mas é uma companheira dele, vai visitá-lo sem a nossa orientação. Por quê? Para quem que a gente estava dando orientação? Para a mãe estava orientada, a esposa não. A esposa saiu com o rapaz de lá de dentro. Você soube isso antes, né? Não, subiu agora. Isso aconteceu recente. Então, assim, por quê? Porque você não deu tempo de você fazer um trabalho com a família. É muito importante a família estar inserida. E não adianta chegar, vou colocar o acolhido lá, vou colocar o interno lá, ele vai ser internado, vou colocar na clínica, vou mandar para o Sandro, se a família também não tiver o interesse de se tratar, dela entender que ela faz parte do processo. Porque a grande maioria das famílias, elas querem pagar, elas querem se livrar ou do filho ou do... Acha que vai resolver o problema e não vai, é um conjunto de fatores. A família precisa se tratar. Não tenho dinheiro. Naranon, amor exigente. Gratuito e tem perto da sua casa. É só entrar no Google e colocar lá. Tenha boa vontade para buscar o tratamento para você. Você faz online, né? Você consegue assistir as reuniões online, né? Para você saber como lidar. Aí o dependente químico fala assim, o NA é muito longe. Mas na hora de usar droga, você não ia longe pegar a droga? Não tenho nenhuma reunião aqui perto, por isso que eu não vou. Família, evitar a primeira discussão. E o dependente, evitar a primeira dose. Outra coisa que é muito importante, os grupos de autoajuda, né? Os grupos de autoajuda, eles ajudam a você a ter contato com o prejuízo. Eu costumo falar que o prejuízo que o consumo traz, ele com o tempo vai dissolvendo, vai diluído, e você acaba achando que está curado e que você pode usar. O prazer está tatuado na cabeça, tanto que aquele efeito que você tem no início, você não tem mais. Aí você fica usando até ter aquele efeito. É como se você perdesse uma carteira no carro e está procurando na sala de casa. Você não vai achar nunca. Então você está atrás daquela primeira dose. Você não vai achar, porque a primeira dose foi quando você começou. Aquela cachoeira de dopamina não vai ter mais. E é impressionante, né? Como a gente fica em busca dessa sensação de prazer, desse impacto do prazer, né? Que não vai ter mais. Você que está assistindo, daqui a pouco minha mãe vai chegar. Esse aí é o coral. Esse é o coral, um novo caminho. Esse aqui eu conheço, de anos. Esse coral é composto de acolhidos de comunidades terapêuticas. Todos ali estão sóbrios. Todos ali estão em fase de recuperação, vivendo a sobriedade. Cada um com um tempo diferente. Em comunidades terapêuticas diferentes, né? E esse coral é um projeto que nós iniciamos lá atrás. Acho que a primeira apresentação do coral foi com uma peça sua e da dona... minha mãe. E da sua mãe, né? Abrindo, a dona Sandra abrindo o coral, lembra? Esse coral tomou forma, hoje nós temos 60 membros do coral hoje que se apresentam em eventos. Em eventos assim. Em eventos do governo do estado. Aí o Cidinho, nosso maestro. Olha que legal. O Cidinho. Dona Sandra, aí a dona Sandra. Minha mamãezona. Aí, mãe.
Dá um tchau. Só entende de lágrimas quem já chorou? Só entende de lágrimas quem já chorou. Aprendeu essa frase no coral, e é verdade. Esse coral foi uma coisa muito legal, porque nós fizemos até uma cena de teatro. Sim. O Sandro fez a cena de quando ele usou droga. E ele fez o meu passado. O gesto todo direitinho. Ficou muito lindo aquela cena. Eu também me vivenciei isso, porque eu me vi naquele tempo, voltei no tempo e comecei a ficar... E fiz perfeito, porque é o que eu vivi, né? É o que eu vivi. Então, eu chamava no hospital procurando ele, alguém traz ele pertinho de mim e todo mundo Muito forte chorou, aquela foi cena, né? forte. Muito forte. Hoje eu tô levando minha mãe na fono, né, com a Débora, tá cuidando E dela. ele é o meu filho pródigo que voltou, porque ele morreu, quase morreu e voltou. Eu morri pra vida errada lá no passado. Morreu pra vida errada. Mostra aí agora voltou pra vida certa. Mostra as fotos aí. Esse aí foi o político. Agora foi o último. Esse aqui é o Hélio Lopes, né, que é um deputado federal. A Marileia, que ela é a subsecretária de Prevenção à Dependência Química. Valdemar Ávila, presidente da FECONTERG. Legal a gente falar que a gente criou a FECONTERG, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu coordenava o trabalho na gestão passada na Prefeitura da Política sobre Drogas, a gente constituiu uma política pública, né? Reativando o Conselho Municipal Antidrogas, reativando o Fundo Municipal Antidrogas. Criamos um órgão que respondia pela política de drogas e essa equipe que coordenava as abordagens de dependente químico. Mas nada na vida é eterno. Então, mudou-se o governo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma política pública de continuidade, né? Os bons serviços, eles se perdem pelo caminho porque o outro gestor que assume, muitas vezes não quer continuar porque tem a marca do gestor anterior. Então, nós criamos a federação para poder representar todo esse trabalho e responder pelas comunidades terapêuticas a qual a gente tanto luta. O que quer dizer FECONTERG? FECONTERG significa Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro. Então, se você tem uma comunidade terapêutica, se você tem um trabalho de recuperação com dependência química e você quer organizar esse serviço, procure a FECONTERG. Hoje a FECONTERG, o presidente é o nosso nobre Valdemar, com uma diretoria técnica que está lá para te dar todo o suporte que você precisa. Que legal, hein? Bacana. É um grande parceiro. Eu que estou abrindo o instituto, né? Tem um instituto. E o Hélio Lopes foi o que designou uma emenda parlamentar para que a gente possa executar essas ações junto às comunidades terapêuticas. Vou levar o Douglas do meu instituto, eu criei o Instituto Sandro Barros. Aí a diretoria da federação, toda a diretoria da FECONTERG. Esse aqui é o seu Martins, presidente do Maranatá, que hoje está próximo da federação, está se filiando à federação, sítio do Manassés. Piscininha, tá vendo a piscina? Pastor Léo da Marca de Cristo, que você tem uma relação muito próxima. Aí você tem a Cristiane, que é da comunidade terapêutica Seu Amor, o Ulisses, que é da PAV. Eu já fui nessa piscina. Uma galera bacana, técnicos, o Rômulo, que é o coordenador do Instituto Manassés, Thaisa, que é a nossa responsável técnica, Thaís, eu falei com Cidinho, nosso regente maestro do coral. Músico, né? É um músico, ele é maravilhoso. Isso aí foi o quê? Cracolândia? Isso aí é uma cena de uso de crack, Sandrinho, onde nós estávamos na prefeitura realizando abordagem na Avenida Brasil? Com essa galera na Avenida Brasil. Aquela Cracolândia da Avenida Brasil. Olha o desleixo, né? Quando nós iniciamos o trabalho lá, tinha mais ou menos, dona Sandra, 500 barracos em volta e em torno. E a gente precisava entrar com a obra da Transbrasil. E aí a gente começou um trabalho com aqueles usuários para desmobilizar aquelas cenas de uso de crack que tinha ali, acolher essas pessoas e poder entrar com a obra naquele local. Que hoje, hoje tem um BRT lá, que é uma coisa mais linda, né? Hoje está muito bacana e muito chegam lá. É um risco. É assim que a gente chega na cena de uso. Essa é literalmente onde eles dormem. Olha o colchãozinho, a coberturazinha para comer. Olha o isopor onde ele guarda a comida dele, olha o copo dele no chão, a bolsinha dele. Às vezes recebe até pedrada, né? Quando chega. Sim. Antigamente a gente tinha uma resistência muito grande desse público, porque teve uma política de assistência de combate a essa galera. Então, por causa da Olimpíadas, daquela época que tinha que fazer uma higienização na cidade para que pudesse ter os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, aí eles começaram a acolher essas pessoas à força.
E aí acabou que criou uma resistência e traumas muito grandes em relação né? da população de rua em confronto com o ideal para tirar as pessoas da rua não é confrontar, é contornar igual a água do rio, né? Sem contornar, conversar. Estratégia, Sandrinho. Estratégia. Sandrinho, eu me lembro num dia que eu precisei entrar com uma obra lá, com uns equipamentos pesados nessa cena de uso, e ainda tinha tinha uns 15 barracos e uns 50 usuários. Nós ficamos 2 dias pactuando com eles passar um dia no sítio Manassés sem o comprometimento de acolhimento para jogar bola, para poder cortar cabelo, fazer unha, assistir televisão. Aí arrumamos 2 vans na época da prefeitura, enchemos de usuário e levamos para o sítio. Passamos um dia extraordinário com eles. Cortaram o cabelo, fizeram barba, almoçaram, jantaram, ficaram sem o uso da droga. E o sítio lá do Manassés, você conhece, é um sítio muito lindo, muito bacana. Maravilhoso. Você vê eles tomando banho de piscina, jogando futebol, sendo atendido pelo psicólogo. Chegou no final, nós acolhemos 15 pessoas dos 30 que foram. Tô querendo passar um final de semana lá, cara. Eu e minha mãe... Né? Fora que a comidinha lá é uma delícia. O café nem se fala. Eu tô pensando em tomar... café lá. Passar um final de semana lá, né, mãe? Eu atendi aqui um cara de viagens que ele falou que a primeira coisa para você viajar é dentro do lugar que você mora. Viajar. Tipo, você mora na Barra, vai passar um final de semana na Zona Sul. Você mora na Zona Sul, vai passar um final de semana na Barra. Para depois, é de dentro para fora. Para depois você ir para outros países. Né? Vai viajar dentro do Brasil. Exatamente. Conhecer o Brasil. Olha isso. Isso aí a galera que terminou o tratamento, todos esses aqui estão recebendo certificado, um dia de certificação. São meninos que passaram pelo processo de recuperação e nesse dia a gente teve a presença do pastor Manassés no sítio, que foi a inauguração dessa sede, a dona Silvia na época. Esse é o pastor da Bahia? O pastor da Bahia, pastor Manassés, dona Silvia, Jane Crivella. A dona Silvia você encontrou lá na praia um dia, junto com o Crivella, né? Te conhece, sempre perguntam de você. Um beijo pro Crivella, pra dona Silvia, para vocês, são muito queridos da gente. Aí tem o Garotinho, tinha uma galera de políticos que a gente sempre chama para prestigiar, mostrar para os políticos que é possível, com recursos, você ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. E deixar uma sociedade melhor. O equipamento público, Sandro, ele não consegue, muitas vezes, fazer o que uma instituição filantrópica dessa consegue fazer. Por isso que essas instituições são braços fortes do Estado. Não tem como mais você fazer políticas públicas sem a sociedade civil organizada. Porque o Sandro hoje fundou o Instituto Sandro Barros. Volta aquela foto lá dele. Você fundou o Instituto Sandro Barros. O que você vai fazer com o Instituto? O que você faz com o Instituto Santo Barros, que já tem o projeto lá, o Domingo Social? Você acha que o Estado vai conseguir fazer um domingo social? Todo domingo tá ali, como você tá. Às vezes você larga a família, deixa de almoçar. Gratuito, hein, pessoal? Domingo social. Vai, então assim, o Estado não consegue chegar em todos os lugares. Nós temos uma comunidade terapêutica do pastor Jorjão, dentro do senador Camará, de frente para a boca de fumo. Quando que o Estado vai chegar ali e vai recuperar aquelas pessoas como o pastor Jorjão recupera? Eu me lembro. Então a gente tem que fortalecer essas instituições, a gente tem que fazer com que elas se organizem, claro, fortalecer instituições saudáveis, que têm propósito, que têm uma documentação, porque existe todo um regramento. E é o meu papel hoje do Estado, ocupando esse cargo aí. Essa foto eu quero te elogiar, cara. Essa foto mostra um pouco do que você faz, né, cara? Que bonita essa foto. Essa foto aí é foto de perfil de WhatsApp, de rede social, sabe? É uma foto de você comprometido, né? É o olhar do comprometimento. Eu costumo falar que o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Emoção é tudo. Se você não tiver motivação, não tiver uma emoção, você não faz. Se você é Flamengo e recebe um livro do Zico, você vai ler o livro do Zico, porque você está motivado, você está com a emoção para ler o livro do Zico. E isso simboliza o quê? Um dependente químico
que estava na Cracolândia jogado, sem perspectiva de vida, E hoje? né? E hoje um superintendente de Estado. Caraca, hein, Então, cara? assim, Glória a Deus. Isso é muito legal, né? Isso é Faz para muito glorificar cenário. o nome de Jesus Não, sim, e você pô. dizer que Deus é muito bom. Seu passo de fé, seu movimento contrário, sua boa exatamente. vontade, sua mente aberta. E hoje, quantas vidas você resgata, né? A gente perdeu até as contas. Hoje a gente chega nos lugares, hoje você vê o Sandro na televisão, tratando, né? Conhecido como o terapeuta dos artistas, né? muitos me falei, chamam, você é o terapeuta dos artistas. Né? Muitos me chamam. Então, assim, é gratificante e é mostrar que dá para viver uma vida em sobriedade e ter uma vida de sucesso. Sim. É o que eu falei, a droga tira tudo de você. E a sobriedade te dá tudo que você precisa. Não, e lidar com pessoas da alta sociedade, como às vezes, é muito mais desafiador, na grande maioria, eu resgatar um famoso, um milionário, do que uma pessoa de um subúrbio. Às vezes eu vou no Copacabana Palace, eu tenho muito mais trabalho do que debaixo do viaduto. Porque no Copacabana Palace, onde tem fama, onde tem dinheiro, onde tem recurso, e para eles saírem dessa vida? Como é que abandona, né? Como é que abandona? Ele acha que tem muito controle ainda sobre muitas coisas. Né? Eu chego em casa desgastado pra caramba, porque eu tenho que me empenhar mais para resgatar essas Na pessoas. verdade, Deus é bom e Ele pode mudar qualquer situação. Ele é bom o tempo todo. Então, a gente com fé, a gente vai muito longe. Mãe, eu tenho essa vivência e só posso agradecer pelo milagre. Fala daquela mãe lá da varanda, daquela mãe. É uma mãe que estava com o filho, próximo do filho, que estava na varanda, e o filho já tinha decidido que ia se suicidar e pular dessa varanda. Quando ele falou que ia pular e segurou na grade, a mãe falou, eu pulo antes. Ela tomou uma ação, uma atitude, eu pulo antes. E ela foi para pular. Aí o filho segurou o braço da mãe e quis ajudar a mãe. Aí o resultado, ele não se suicidou. E nem a mãe também se suicidou. Ficaram abraçados na varanda Ficaram abraçados, chorando por muito tempo. Pensando que um ia ficar sem o outro, né? Então foi muito lindo isso. Não, e outra coisa, eu peguei um caso, porque quando eu atendo, isso é rápido. É um caso que a pessoa foi, né, violentada sexualmente, né? Porque estava no lugar errado, no momento errado, no seu caso foi o tiro, né? Sim. Ele levou 2 tiros. A pessoa foi... E aconteceu quase isso comigo. Oh, meu Deus. Na época do consumo, eu estava com as pessoas erradas, eu quase fui estuprado, cara. Por pouco eu não fui. Eu, ouvindo o relato desse paciente, eu falei, cara, poderia ter sido eu. Então você que está no consumo de drogas, você vai para lugares, vai para ambientes que você se coloca em risco e você nem imagina o risco que você está correndo. Então, fica na sobriedade. Mas vamos lá. Isso aí é o quê? Isso aí é a galera do Instituto Manassés também. Isso aí simboliza muito a minha recuperação. Essa aqui é uma foto da minha época. Você vê que a camisa era até diferente. Ah, sim. Era diferente. outra logomarca. Mesma piscina, né? Não, aqui é o sítio do Paraná, de Curitiba, e aqui é São Paulo. Porque tem no Brasil inteiro, Então né? essa foto simboliza a minha época de recuperação. Entendi. Minha época de tratamento. Muita gente aí conhecida, muita gente legal. Olha quantas vidas. Muita gente aí venceu, muitos ficaram pelo caminho. Muitos hoje não temos mais contato. Mas isso aí simboliza as pessoas que a gente ajuda, né? Que a gente algo muito importante, a doença física, né? A doença da dependência química, quer dizer, a doença da dependência química, ela é física, mental, emocional e espiritual, né? Física por causa da compulsão, emocional por causa das emoções que ficam totalmente, né, desequilibradas, né? E ela é mental por causa da obsessão, e é espiritual por causa do egocentrismo, o mundo gira em torno dela. Então, quais são as características do dependente químico? Manipula, mente, projeta, né? Manipula, fala o que você quer escutar. Sim. Mãe, me dá 100 que eu vou me tratar. Você dá 100, ele some. Mente que nem sente, sem necessidade. Ele mente para ele mesmo e acredita na própria mentira. Isso aí, ó. O dependente químico, ele acredita na própria mentira. E aí, como é que ele que as pessoas não vão acreditar? Se ele acredita na própria mentira dele, como é que as pessoas não vão acreditar nele, né? Então, o dependente químico... Agora você falou um poder da assunto manipulação. que combina com uma coisa que aconteceu. O Sandro, meu filho, ele ia ser queimado no pneu. Já estava encomendado isso para ele.
Ele percebeu o movimento, mesmo estando muito drogado, e fugiu. E chegou em casa. Quando ele chegou em casa, ele estava muito desequilibrado com a perna e tudo. E ele falou: mãe, preciso de R$20 que eu preciso buscar o Fusca em Copacabana, que estava lá, largado lá. E ele estava com o Fusca lá. Mas só que ele não queria aquilo para ir buscar o Fusca. Ele queria os R$20 para voltar para o pneu. Ele perdeu a noção, ele teve medo lá. Quando ele chegou em casa, ele queria mais, aquele vício lá, aquele ambiente lá. Ele queria muito, ele esqueceu que ia matar ele. Disfunção cognitiva, né? O uso da droga, o sabor da droga era mais gostoso. Então não importava pensar em morte. Mas Deus foi tão bom, eu nunca neguei 20 nem 10, porque pensei que ele podiam matar ele. Mas nesse dia, eu tive a intuição, eu vi ele muito bêbado, e eu falei para ele, se eu tivesse, eu dava. Mas eu não tenho. Fui conversando com ele, a gente num colchão, ele foi ajoelhando, sentando e dormiu. Dormia. Deus estava comigo, porque ele sabia que ele ia morrer. Ela não colocou seu sonho. Você volta com os R$20 e morria. Eu ia morrer aquele dia. Agora vamos aplaudir o Setembro Amarelo. Vamos lá. Tem que escutar isso tudo e ver. Vamos nos livrar dessa armadilha. Isso aí, pessoal. Prevenção do Setembro Amarelo, sobre suicídio, quando falam assim, não, a pessoa só fala e não faz. Não é assim, né? Quando ela está falando, ela pode... Verbaliza, né? Verbaliza, né? Atento, né? Não vem nessa que quem faz não fala, que isso é uma crença limitante aí. Isso aí não é verdade, né? Eu aprendi isso na faculdade. Eu achava também. Eu falava assim... Alguns nem falam e faz. Não, mas eu achava também. Quando a pessoa fala, ela está querendo chamar atenção, mas não é, né? É uma forma dela pedir ajuda, né? Sem pedir. Né? Eu costumo falar que tem pedida de ajuda e pedido de socorro, né? Pedido de ajuda. Eu um dia para usar, olha só, eu já estava mais uns 20 dias longe de casa e eu sabia que eu tinha um dinheiro guardado na minha gaveta do meu trabalho. E eu queria pegar aquele dinheiro, mas meu pai estava em casa e eu não tinha que esperar ele sair para trabalhar no outro dia para pegar o dinheiro. E eu não queria esperar porque eu estava fissurado e queria usar. E eu fui entrar dentro de casa para pegar o dinheiro. Chegou lá, meu pai falou, você não vai sair mais. Eu estava quase 20 dias longe de casa. O pai trancou a porta de casa, eu morava no 4º andar de um prédio. Você não vai sair mais, você não vai sair mais. Eu fui lá, peguei o dinheirinho que tinha, eu nem lembro o valor, uns 20, 30 reais no fundo da minha gaveta. Peguei aquele dinheiro e falei, o senhor, eu vou sair, o senhor não vai me segurar, o senhor não vai me segurar, não vai me segurar, porque queria sair para usar. E aí ele falou, você não vai sair, você vai sair daqui pulando. Olha o que eu imaginei. Pular do 4º andar, em cima do capô, que era a janela dava de fundo para o estacionamento do carro, eu ia cair em cima de um carro, amortecer a minha queda, isso eu mentalizei. 20 dias drogado. Usando crack direto, eu não dormia, eu apagava na rua, acordava e voltava a usar, apagava na rua. 20 dias sem aparecer em casa, sem tomar banho, escravo da droga. E aí eu me joguei do 4º andar e meu pai me pegou no alto. Literalmente soltei meu corpo, ele não acreditou que eu ia pular, eu pendurei na janela e soltei. Quando eu soltei, ele Você é grande, hein? Não, e meu pai é maior do que eu, meu pai dá 2 de mim, mas ele me deu tanta porrada nesse dia, Sandro, que eu dormi, acho que foi das porradas que eu levei. Salvou minha vida. Se eu caio do 4º andar, eu tava morto. Quem sobrevive a uma queda de 4º andar? A quantos metros de altura tem o 4º andar? Olha isso, pessoal. E a minha mente era o quê? Pular, cair em cima do carro, rolar nos carros, igual o filme, e sair andando. Ia me suicidar ali. Pessoal, Centros de Valor à Vida, CVV 188, quem precisar de ajuda, pede ajuda, entendeu? Não deixa de pedir ajuda, muita gente tem vergonha, o orgulho mata, né? Fala suas redes sociais aí, Douglas, e para as pessoas... Douglas Manassés, Instagram, Facebook, tem o site www.douglasmanassés. Se precisar de tratamento, de acolhimento, de cuidado, procura minhas redes sociais ou o próprio site do Instituto Manassés, www.instituiçãomanassés.com.br. A gente está à disposição lá, você acessa os WhatsApps, você acessa os e-mails que você precisa
para poder conseguir a vaga no acolhimento. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? Parabéns por tudo que você faz, né? Isso é uma outra coisa que também eu costumo falar para minha mãe. As pessoas precisam receber elogio, são merecedoras de elogios. Receber, sabe, um elogio, porque assim, muita gente não sabe receber elogio. Você não sabe, fica até desconcertado. E você merece todos os elogios do mundo, porque eu te acompanho, eu sei do seu coração, eu sei o quanto você se empenha. Eu e minha mãe, a gente ama muito. Agora, dá uma dose de esperança aí, ó, para as pessoas. Manda ali para a câmera uma dose de esperança. Não tem para as pessoas. Problema que você não resolva quando você coloca Deus na frente de tudo. Eu acho que a maior mensagem é essa que nós podemos dar para as pessoas. Coloque Deus na frente de tudo, porque você vai conseguir essa dose de esperança que você tanto precisa. Parabéns, Sandro, pelo seu programa. Eu sou teu fã, te admiro, você sabe da nossa amizade, a dona Sandra, o quanto a gente ama vocês e estamos sempre juntos nessa missão de resgatar vidas. É isso aí. Ó, minha dose de esperança é: acredite em você. Confia no seu potencial. Acredite em você, confie no seu potencial, acredita nos seus sonhos. É possível viver sóbrio e é o melhor dos mundos. Uma dose de esperança para todas as mães que sofrem e choram. E quando vocês precisarem, eu atendo vocês no Domingo Social também. Aí, ó. Beijo. Que dose de esperança da dona Sandra, hein? Um beijo, pessoal. Valeu. Muito bom.